Abre a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 5. Quanta presença de Deus aqui hoje, amém? É muito bom quando a gente sente a presença de Deus. E se você não sente a presença de Deus, eu posso te garantir que o Senhor Jesus está aqui. A palavra de Deus diz que onde tem 2 ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele está. Então, às vezes, se você chegou, não foi o primeiro a chegar aqui, você chegou e já tinha pessoas aqui, Jesus já estava aqui esperando por você, amém? Abriu aí João capítulo 5? Vamos ler aí a partir do verso 1, do 1 ao 5. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela tua presença aqui esta manhã e te clamamos, Espírito Santo de Deus, fala conosco esta manhã, ministra sobre os nossos corações. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que a tua graça e a tua misericórdia venha sobre mim, que o Senhor possa literalmente usar a minha boca para falar com a tua igreja, para falar com a tua noiva essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Tanque de Betesda, né, que significa a casa da misericórdia. Era um tanque, uma piscina de 2, ela era dividida em 2, como é que eu falo? Tinha duas partes, né, igual piscina às vezes que a gente vê, que tem uma parte mais rasinha, uma mais funda, elas se comunicam ali, mas é dividida ao meio, e esse tanque ele era assim, e ele tinha 5 pavilhões, tinham 5 acessos. Se você pensar aí, a maioria dos tanques daquela época, eles tinham 4. Você pensa aí num tanque retangular. Então, tem 2 de um lado, 2 do outro. Tem 4 acessos. Mas esse tinha no meio um muro que separava e nele tinha uma porta. Esse seria o 5º acesso. Por isso que é um tanque com 5 pavilhões, 5 alpendres, 5 entradas. Quando você vai estudar, alguns historiadores há muitos anos atrás falavam que não existia esse tanque, porque tanque com 5 acessos, uma piscina com 5 acessos não tem, a maioria era só 4. Até, se eu não me engano, eu estava pesquisando, gente, foi em 1880, que eles acharam esse tanque, essa piscina, perto da Porta das Ovelhas e que tinha 5 acessos, porque era dividida ao meio por um muro e nele tinha uma porta. A gente vê que passa ano após ano, a palavra de Deus ela é confirmada, né? Glória a Deus por isso. E aqui, a finalidade desse tanque, ele era próximo à Porta das Ovelhas. O que é essa Porta das Ovelhas? Era por onde passavam as ovelhas para serem limpas e lavadas antes de entrarem ao templo para serem sacrificadas. Essa era a Porta das Ovelhas e esse tanque ficava ali perto. E era onde as ovelhas eram limpas para entrarem depois no templo e serem sacrificadas. E a gente leu aqui que nesse tanque juntava um monte de gente. Uma multidão de pessoas enfermas, de pessoas que precisavam de uma cura, precisavam de um milagre, precisavam de uma intervenção. E aqui a gente lê no verso 1 que era a festa dos judeus, era alguma festa típica dos judeus. Aqui João não especifica. Mas muitas festas judaicas, era costume judaico todo mundo ir para Jerusalém. Então pensa comigo, vamos lá. Se você vai para uma festa, naquela época as viagens eram feitas a pé, no máximo em cima de uma mula, de um burro. Então tinha os dias de viagem e os dias da festa que você ia ficar lá. Tendo alguém doente na sua família, enfermo, você levava com você.
né? A pessoa, como é que ia fazer? A pessoa tinha que, às vezes, comer. Enfim, o que eu estou falando nisso? Porque, provavelmente, esse tanque de Betesda estava mais cheio do que o habitual. Estava com um aglomerado de pessoas maior do que o usual, o que era comum ali do dia a dia. E as pessoas que se aglomeravam ali, elas eram proibidas de entrar no templo. Porque elas eram pessoas doentes, pessoas enfermas, eram aleijados, eram cegos, eram surdos, eles não podiam entrar no templo. Então eles se aglomeravam no tanque de Betesda. É como se fosse uma outra igreja ali de fora do templo. Pessoas com a mesma necessidade, provavelmente elas se sentiam meio aconchegadas. Porque era ela aleijada e logo ali do lado tinha outro aleijado também. Era surdo e ali próximo tinha outro surdo, tinha um manco, tinha um cego, vocês estão entendendo? E todos buscavam a mesma coisa. Você está se identificando? Todos buscavam a mesma coisa. Agora eu quero que você pense comigo no clima, no ambiente que era aquele lugar. Era um ambiente de muita fé. Aquelas pessoas enfermas, elas estavam ali porque elas esperavam o movimento das águas. Elas esperavam um momento em que o anjo descia, agitava as águas e o primeiro que mergulhasse ali era curado. Talvez alguém já estava frequentando o tanque de Betesda há 1 ano. E talvez o que motivava ele a continuar indo era porque ele já tinha visto alguém ser curado. Alguém caiu primeiro dentro do tanque e foi curado. Tinha fé naquele lugar. Mas também tinha muito egoísmo naquele lugar. Ninguém perdia tempo olhando para a necessidade do outro. Todo mundo ficava fixado no tanque. Todo mundo ficava com a sua atenção voltada para o movimento das águas, esperando o movimento das águas. Com certeza não tinha conversa ali. Eu vou me distrair batendo papo com quem está do meu lado, vai que o anjo desce e eu perco essa oportunidade. Provavelmente o barulho que se ouvia naquele lugar era o barulho das ovelhas que estavam ali perto. Tinha muita hostilidade naquele lugar. Embora tivesse muita fé, cada um preocupado consigo, com a sua enfermidade, com a sua necessidade. Não interessa se o outro está mais doente do que eu. Eu não vou ajudar o outro a entrar primeiro que eu preciso ir porque é o primeiro. É só o primeiro que entra que é curado. Vocês estão imaginando? Essa era a realidade daquele lugar. E é muito mais prazeroso aos nossos ouvidos quando a gente pensa na ideia de Deus mudando as circunstâncias, que era o que acontecia ali. É muito mais aceitável para nós a ideia de Deus mudando a circunstância do que nós estamos vivendo, do que Deus nos mudando. É ou não é? Passamos anos orando, Deus muda meu casamento, restaura meu casamento, muda esse homem do que eu casei. Mas a gente não gasta muito tempo falando, Deus me muda, Deus me transforma para que eu consiga ser a mudança do meu casamento, para que eu seja agente de mudança na minha casa. A gente ora assim? Vamos ser honestos? A gente ora assim? A gente ora para Deus mudar a circunstância, a gente jejua, a gente paga preço, a gente faz campanha para Deus mudar a realidade financeira que nós estamos vivendo, para Deus trazer cura sobre aquela enfermidade. Mas não é com a mesma intensidade que a gente fica, Deus me muda. Deus muda meu coração, transforma o meu interior. E talvez como esses homens, mulheres e crianças que se reuniam no tanque de Betesda todos os dias, esperando o mover das águas, talvez nós estamos vindo à igreja todos os dias, esperando o mover das águas e voltando para casa a mesma pessoa. Nada muda, nada transforma. Tem problema em a gente buscar
que Deus mude a nossa circunstância de vida? Tem? Não. Mas Deus nos chama para ir mais além. Deus nos chama para águas profundas, amém? Vai muito além de uma cura. Vai muito além de uma circunstância transformada. É aqui dentro. Amém? Muitas vezes nós estamos frequentando a igreja em busca do verso 4 da nossa vida. Em busca do mover das águas da nossa vida, em busca de Deus vir e mudar a nossa circunstância, mas vira para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus tem mais, isso não é suficiente. Amém? No verso 5, diz que esse homem estava enfermo quantos anos? 38 anos que ele estava doente. A Bíblia não diz que ele nasceu doente. Então eu acredito que esse homem ele tinha muito mais de 38 anos. Talvez os seus 45, 50 anos, eu não sei. Mas tinha 38 anos que ele estava nessa condição. Ele estava enfermo há 38 anos. E se a gente pensar com a nossa lógica humana, talvez não fosse para esse homem estar ali. 38 anos, ele ia naquele tanque de Betesda e nada mudava. Ele não conseguia entrar no tanque. Talvez outros enfermos ali por muito menos tempo, com 1 ano, com 2 anos que frequentava aquele tanque de Betesda, desistiram. Viram vários outros serem curados e nada. E toda vez que ele tentava, ele não conseguia. Então ele desistiu, ele ficou em casa, amargurado, descontando em quem estava perto dele, porque é assim, não é? Quando a gente fica doente, quando a gente está sentindo dor, é quem está próximo de nós que leva a cacetada, é ou não é? Talvez fosse para esse homem já ter desistido. 38 anos, ele fazia a mesma coisa, ele ia para aquele tanque todas as vezes. Ele não tinha perdido a sua esperança. Projeta para mim Lamentações, capítulo 3, verso 21, 22 e 23. Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, amém? Talvez esse homem já tivesse ouvido falar de Lamentações, capítulo 3. Ele não perdeu a sua esperança. Ele continuava indo para a casa de misericórdia, porque ele acreditava que a misericórdia de Deus se renovava sobre ele todas as manhãs. Ele tinha esperança, ele tinha fé, embora naturalmente tudo fosse contrário a ele. Naturalmente tudo o colocava numa situação, em uma posição de desvantagem. Jesus, ele vai para aquele lugar. E aí eu fico pensando, eu não sei se vocês dão essa viajada enquanto vocês leem a Bíblia. Eu acredito no meu coração que Jesus curou outros enfermos que estavam ali. Jesus tinha compaixão da multidão doente, a gente vê isso em outros relatos, que Jesus chegava e curava muitos doentes, Jesus tinha essa compaixão. O próprio apóstolo João fala que aqui na Bíblia, eles descrevem alguns dos atos de Jesus, porque era impossível registrar todos, não caberia em livro algum. Então eu realmente acredito que ali, aquele aglomerado de pessoas, eu acredito que Jesus tenha curado mais alguém. Mas a história desse homem ficou registrada na Bíblia, porque Deus assim quis, para nos ensinar algumas coisas, amém? Com a vida desse homem. Quantos de nós desistem por muito menos? 38 anos. Talvez essa perseverança, porque Jesus nos ensina a orar assim, diz que a gente tem que ser perseverante nas nossas orações. Talvez a perseverança desse homem, talvez a fé desse homem,
tenha mexido com Jesus, tenha despertado algo em Jesus. E é importante a gente ter fé, porque em outras passagens bíblicas a gente lê que Jesus não pôde operar muitos milagres em um lugar por causa da incredulidade daquelas pessoas. E se você está aqui, você tem fé. Se você vai até a casa de misericórdia, se você vai até a igreja, se você congrega, você tem fé, amém? Jesus chega diante dele e faz uma pergunta, olha lá, verso 6, João 5. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Aí depois a gente continua lendo. Jesus faz uma pergunta para ele, e eu durante muito tempo fiquei, meu Deus, mas queres ser curado? Parece óbvio, né? É igual quando Jesus virava para o cego e falava, você quer voltar a ver? Ou o que queres que eu te faça? É porque essa cura, ela abrange algo além. Não é apenas você que está aqui, que tem uma vida ativa, que trabalha, que produz e descobriu, vamos pôr, semana passada que está com uma enfermidade, e você chega aqui, você busca a sua cura, e você ora, e você jejua. Esse homem, ele estava há 38 anos assim. 38 anos é uma vida adulta, não é? Uma cura ali iria causar várias mudanças na vida daquele homem. Vocês já devem ter visto reportagens assim, de pessoas, às vezes a gente tem, né? As pessoas que ficam pedindo dinheiro, pedindo esmola em sinaleiro, em porta de estabelecimento, né? E tem pessoas que conseguem ganhar um bom dinheiro por dia pedindo esmolas. 38 anos ele dependia de alguém para fazer tudo. Provavelmente aqui ele estava no tanque porque alguém deixava ele lá, carregava ele no leito dele, na maca dele, deixava ele lá. A pessoa ia trabalhar, ia fazer o que tinha que fazer, passava no final do dia e levava de volta para casa. Ele tinha em casa alguém que ajudava nas coisas. 38 anos acomodado por causa da circunstância que ele vivia. Você quer ser curado? Essa cura, ela vai abranger várias transformações na sua vida. Vocês estão entendendo? Amém? E a resposta que esse homem dá, eu fiquei muito tempo sem entender. Por que ele responde isso? Jesus não perguntou isso para ele. Ele começa a falar que ele não tinha ninguém que punha no tanque. Ele começa a expor para Jesus ali aquele sentimento de abandono e de solidão que ele tinha. Talvez ele tinha visto ali uma pessoa que chegou enferma, mas teve um companheiro, teve alguém que ficou junto, que quando a água movimentou, pegou a pessoa no colo e jogou dentro do tanque, não sei. Porque quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, tinha que responder sim ou não, não é? Ele dá uma resposta que não tem nada a ver com a pergunta que Jesus fez. A pergunta de Jesus expôs aquilo que machucava ele além da sua enfermidade. A pergunta de Jesus expôs aquela dor na alma, aquela enfermidade na alma. Abandono, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém que ora por mim, eu não tenho ninguém que jejua comigo, eu não tenho ninguém que pega na minha mão e caminha comigo mais uma milha, eu estou sozinho. Quantos de nós sentimos assim?
E ele estava cercado por uma multidão. Ele estava cercado por uma multidão de semelhantes, de pessoas que talvez iriam entender a dor dele melhor do que qualquer um outro de fora. Embora ele estivesse cercado por uma multidão de pessoas que entendiam a dor dele, que sentiam como ele sentia, esse homem se sentia sozinho. Esse homem não conseguia pensar em ninguém que era por ele. Jesus, diante disso, e eu acho bacana porque aqui, e isso é a religiosidade. Quando ele expressa isso, eu não tenho ninguém que me põe lá. Quando eu vejo o movimento das águas e eu vou indo em direção ao tanque, outro vai na minha frente. Jesus, eu estou em desvantagem. E a religião nos coloca em desvantagem. A religião às vezes coloca você que não nasceu em um lar cristão, que não teve pai e mãe para te amar, te educar, te ensinar o caminho da verdade. E você está em desvantagem. Mas a graça de Deus, Jesus, o verbo vivo, andou por sobre a terra, chegou diante daquele homem que era para ser o último no tanque de Betesda e fez dele o primeiro. Você não consegue ir até as águas, mas eu trago a água até você. Eu sou a água da vida. Quando você bebe de mim, do seu interior jorra água viva. Oh, isso é graça de Deus. A religiosidade nos coloca em desvantagem, mas a graça de Deus traz a água até nós. Eu vejo Jesus com essa pergunta: queres ser curado? Como se Jesus estivesse olhando para ele falando: meu filho, eu sei que você tenta. Há 38 anos você tenta chegar até o tanque e não consegue. Eu trago a água até você. Você não consegue chegar até a água, eu trago a água até você. Isso é graça de Deus. Jesus veio apresentar a graça. Ele é a própria graça de Deus. Eu não dependo mais do verso 4. Eu não dependo mais de vir à igreja, ficar olhando para o céu e ficar esperando o anjo descer com a minha resposta. Ficar esperando o milagre vir e mudar a minha circunstância. Eu tenho a graça. É a mesma coisa que você, quem é pai e mãe? O seu filho precisa te implorar por comida? O seu filho precisa te implorar por uma cama para ele dormir? O seu filho precisa te implorar por roupa para vestir? Por que nós passamos tanto tempo implorando por coisas que Deus já nos deu? Jesus Cristo já veio, Ele já morreu na cruz por você, Ele já levou sobre Ele todas as enfermidades, todas as dores. Seu Pai já te deu. Você não depende mais, você já pode entrar no Santo dos Santos. Você não depende mais do sacerdote para entrar no Santo dos Santos, para ter comunhão com Deus e te trazer revelação. Você pode entrar diante do trono da graça. Você pode conversar com o papai. A graça veio, a água veio de encontro a você. Você não depende mais do tanque de Betesda. Você não precisa mais tentar ser o primeiro. Amém? A fé tem capacidade de superar os fatos. Aquele homem tinha fé. E fato era que 38 anos enfermo, não sei mais quantos anos de vida, mas com certeza já com as suas pernas atrofiadas, fraco, debilitado. Fato era que ele nunca, jamais conseguiria se encontrar com a água daquele tanque. Mas a fé dele superou todos os fatos. A fé dele anulou aquelas impossibilidades naturais. Amém? Você quer ser curado? Quando a água viva vem diante de nós, a água viva é Jesus. Quando ela vem diante de nós, ela anula todas as nossas desculpas. E isso é importante, porque eu não vou ter transformação enquanto eu ficar presa nas minhas desculpas. Ah, Jesus, eu não tenho ninguém.
Você tem Jesus, você não precisa de mais ninguém. Se eu continuar presa às desculpas, eu não vou beber da água viva. Vocês estão entendendo? Jesus vira para aquele homem, e Jesus não fala nada, Jesus não fala, você vai ser curado, Jesus não faz uma oração, não impõe as mãos, Jesus não faz como ele fez em outros momentos, cospe na terra, faz um lodo, não. Jesus vira para ele e fala, levanta. E aí eu quero te perguntar, a gente conhece a história, né, mas se imagina no contexto ali, sendo a pessoa que está do lado assistindo o papo de Jesus com aquele homem. A maioria das pessoas conhecia aquele homem. Afinal de contas, eram 38 anos que aquele homem ia ali, em busca do mover do Espírito, em busca do mover das águas. Todo mundo conhecia aquele homem. E aí eu quero que você se visualize aí, se imagina ouvindo a conversa ali, ó, pé de orelha, de Jesus com aquele homem. Jesus vira para aquele homem, 38 anos enfermo, com as pernas atrofiadas, fraco, debilitado, não sabia nem como que era andar mais. 38 anos, não é 38 dias. Levanta! Eu quero ler aqui a forma que eu anotei. A voz de comando de Jesus torna tudo possível. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, a voz de comando de Jesus torna tudo possível. Naturalmente falando, é impossível um homem andar sobre as águas. No entanto, Jesus falou para Pedro, vem e anda. E Pedro obedeceu e andou. Obediência ao comando de Jesus. E talvez enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está trazendo várias ordenanças de Jesus à sua mente. Mas enquanto eu preparava o meu esboço, Jesus me trouxe uma voz de comando específica de Jesus. Eu vou pedir para projetar aqui no João, capítulo 13, verso 34. E às vezes Deus vai pôr outras vozes de comando que Jesus falou agora na sua mente. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu falo que Jesus sobe o nível, né? Que os 10 mandamentos, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aqui em João, Jesus eleva o nível, não é amar o próximo como a ti mesmo, é amar o seu próximo como eu te amo. Uau! Bispa, mas eu não dou conta de amar tal pessoa, você não tem noção. Dá sim, sabe por quê? Amor não é sentimento, amor é verbo, não é? Eu amo, tu amas, ele ama, não é verbo? É ação, você escolhe obedecer, você decide obedecer. A voz de Jesus, a voz de comando do Senhor torna tudo possível. Se Deus mandou você amar e você obedecer à voz dele, ele vai te capacitar ao caminho da obediência, ao caminho da capacitação. Deus te capacita à medida que você obedece. Deus te capacita à medida que você obedece. Escolha obedecer. Jesus vira para esse homem, levanta-te. Eu não sei. A Bíblia diz que imediatamente ele foi curado. 38 anos ele só ficava deitado. Se você me perguntar, eu acho que ele ficou meio assim, o que eu faço agora? 38 anos que ele não sabia o que era sentir firmeza na
A mudança começa aqui. Deus, o interesse de Deus vai muito além de uma simples cura. Para Deus é simples curar. O interesse de Deus está aqui. O maior milagre que Deus precisa operar é dentro de mim, é dentro do meu coração, é a transformação do meu caráter. Vocês estão entendendo? Esse homem, ele é curado. A Bíblia diz aqui nos próximos versos que ele sai, ele obedece Jesus, ele sai andando, só que era sábado. Vem a religião de novo, porque sábado não podia fazer nada, né? Fazer nenhuma tarefa usual, comum. E aí quando você vai estudando sobre as leis judaicas, existem as leis escritas que estão ali na Torá, mas tem as orais, né? Eles interpretavam, e aí tem vários exemplos do que você não poderia fazer no sábado. E aí ele é questionado por isso. Agora eu te pergunto, 38 anos? Os estudiosos da lei sabiam quem era aquele homem. Ao invés de vibrar com a cura daquele homem, eles estavam preocupados com o quê? Com carregar a cama no sábado, não pode. Você quer ser curado? Tudo vai mudar. Não é só as suas pernas que vão ter força para você andar. Vai acarretar várias mudanças na sua vida. Você vai começar a ser questionado pelo que você faz ou não faz. Você agora vai começar a ir atrás do seu sustento. Você agora vai suar, você agora vai ralar. Você quer ser curado? E eu quero terminar no verso 13, verso 14. Jesus encontra novamente com este homem dentro do templo. 38 anos que esse homem não podia entrar do templo. Ele ficava do lado de fora do templo. Ele foi curado. E o segundo encontro dele com Jesus é dentro do templo. Ah, não deixe de congregar. Jamais deixe de congregar. Jamais deixe de congregar. E Jesus vira para ele e fala: olha, veja, verso 14, já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são frutos de escolhas nossas, de pecados nossos. Tem outras coisas que são as aflições que Jesus nos falou: ó, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas o que o Espírito Santo falou muito comigo nisso: não voltes. E aí esse pecar, não volte para aquela condição de ficar no tanque de Betesda esperando mover. Você teve um encontro com a água viva. Você bebeu da água viva. A graça de Deus veio sobre você. Não volte para aquela condição. Amém? Fique em pé onde você está. Eu quero orar com você. Nós temos acesso à graça de Deus. Jesus vindo aqui, Ele nos deu, Ele nos presenteou com essa graça, a graça de sermos salvos, a graça de sermos remidos e lavados pelo sangue do Senhor. Viva dessa graça, não volte para aquela condição, não volte a pecar, não se afaste da graça, da água viva, amém?